Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 27 de março de 2025, são 19 horas. Minha amiga, meu amigo, voltamos ao assunto Eduardo Bolsonaro. Por quê? Aos poucos, o Eduardo Bolsonaro vai se tornando o grande problema do pai. Após o pai virar réu numa ação penal que pode mantê-lo em cana por cerca de 40 anos, começa-se a descobrir que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos não é apenas algo que levanta a suspeita de ele estar preparando a fuga do pai, mas de estar lá também gerindo negócios da família que ninguém sabe, que ninguém viu. A questão de alguns dias, o Blog da Cidadania mostrou que propriedades que o Eduardo Bolsonaro tem nos Estados Unidos, como uma holding, uma empresa que administra outras empresas, e também uma mansão que ele tem em Harlingen, no condado de Harlingen, no Texas, nada disso foi declarado aqui no Brasil. E essa empresa surgiu na semana passada numa reportagem que resgatou fatos que já tinham sido noticiados ou denunciados em maio de 2023. E naquela época soube-se que o Eduardo Bolsonaro tinha aberto uma holding por lá, nos Estados Unidos, e depois descobriu-se que os sócios dessas empresas eram pessoas envolvidas no 8 de janeiro, em produção de fake news, em vários casos que estão sendo investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Muito bem. Agora descobre-se um abre e fecha de empresas, uma dança de empresas, abre aqui, fecha ali. Isso aqui no Brasil é conhecido como arara, ou também como lavanderia. O fato é que cresce a suspeita, pelo que você vai ver aqui, cresce a suspeita de que os negócios do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e não eram só dele, provavelmente tinham o pai e talvez mais alguém da família e outros bolsonaristas graúdos envolvidos, e que esses negócios podem ter alguma correlação com lavagem de dinheiro. Porque essa coisa de você abrir empresa, fechar empresa, você põe capital, aí o capital sai de alguma forma, você alega um prejuízo, aí o dinheiro, puf, some. Ou então você legaliza o dinheiro abrindo a empresa, e aí com o dinheiro da empresa você vende a empresa, ou fecha a empresa, ou usa o dinheiro em outra coisa, você esquenta o dinheiro lá nos Estados Unidos. E essas operações, muitas vezes, elas se destinam a produzir naquele país uma grande quantidade de dinheiro legalizado, perfeitamente lavado e dormitando naquele país na posse de gente da família Bolsonaro. No caso, o Eduardo parece ser ou um laranja de si mesmo, ou laranja até do chefão da quadrilha. Então, eu quero mostrar aqui essa reportagem que eu preparei para você, com o levantamento de algumas informações que saíram hoje, saíram nos últimos dias aí, de vários veículos de imprensa, e que todos juntos apontam numa direção. Eduardo Bolsonaro pode estar nos Estados Unidos lavando dinheiro, e agora que ele não volta mesmo. Bom, minha amiga, meu amigo, antes de prosseguir, eu quero pedir a você que dê uma olhadinha no vídeo que eu vou passar agora, que é, na verdade, sobre a campanha que eu venho fazendo aqui no Blog da Cidadania para arrecadar recursos, para modernizar o canal, para dar um upgrade no canal. E você viu isso, você está vendo isso nos últimos dias. Nós estamos soltando cortes em profusão nas redes. Nós estamos também
começando a fazer lives, voltando a fazer lives, trazendo convidados. Eu trouxe vários juristas no dia do julgamento, trouxe também um entrevistado de peso, o professor Emir Sader. Pretendo continuar fazendo, não todo dia, porque ninguém aguenta live de 2 horas, 3 horas todo dia. Mas eu vou fazer, evidentemente, alguns programas aí, talvez uma vez por semana, algo que não seja tão cansativo, não é? E que também possa agregar, não é? Pouco blá 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 e muito fato, muito objetivo, que aqui é a opção que nós fizemos no Blog da Cidadania, é para um jornalismo direto e objetivo, para que você não precise gastar horas para saber aquilo que você pode saber em 10, 15, 20 minutos. Então, vamos lá, minha amiga, meu amigo, para esse trabalho que eu estou fazendo aqui. E antes disso, você vai ver a reportagem pedindo uma colaboração com esse nosso projeto. Se você puder colaborar, a gente agradece. Se você não puder, assistindo o canal, você colabora de qualquer jeito. Eu quero agradecer a todos os que nos apoiaram e que permitiram que a gente desse, como eu já disse, repito, um upgrade, né? Uma turbinada no canal. E nós vamos fazer cada vez mais isso para produzir um canal melhor, um canal mais objetivo, mais informativo para você. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe este vídeo e, por favor, assista a esse vídeo de 2 minutos que eu vou passar a seguir, que é sobre a campanha do Blog da Cidadania, que possibilitou o upgrade que você viu no canal hoje e ontem, com a live, com a equipe que a gente começa a formar, com equipamento de melhor qualidade e com um novo formato, com entrevistas, que nós vamos passar a apresentar aqui agora, já com a nova estrutura, que só foi possível graças a você. Então eu peço a você que considere fazer uma doação ao canal. A todos os que doaram eu agradeço. E a você que ainda não doou ou que puder continuar nos apoiando, por favor, utilize a chave Pix e o QR Code que estão na tela. E vamos em frente. Eduardo, você sabe que eu tenho um profundo respeito pela tua trajetória política, pela tua trajetória na internet. Te acompanhei bem e sei da perseguição que você foi vítima, sei do prejuízo que você sofreu 2 anos depois. Obrigado, Eduardo. Eu queria dizer para você o seguinte, olha, que a minha relação de amizade com você extrapola a sua relação de entrevistador. Você sabe que amigo a gente escolhe. E pessoas de caráter como você, ao longo desse tempo que nós nos conhecemos, você sabe que qualquer coisa que você precisar, você pode contar comigo, que eu serei parceiro nessa luta também. O Eduardo tem o Blog da Cidadania, que é um blog muito importante, que tem milhares de seguidores, já prestou grandes serviços e ele tem o direito, sim, a se defender na Constituição que garante o sigilo da fonte. Estou triste porque meu filho e meus netos estão longe de mim. Estou triste porque meu filho está longe de mim. O senhor defende que ele volte agora, então? Já que Se ele voltar para cá, ele vai estar no inquérito. Alguém tem dúvida disso? Está lá no áudio do juiz Vieira para o Tagliaferro. O ministro Alexandre de Moraes quer o Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro. É uma fuga? Você acha que isso é fuga? Pelo amor de Deus, vocês fizeram faculdade. Vocês fizeram faculdade. Uma coisa é você enfrentar a lei por algo que você errou, fez. A outra é perseguição. Alguém tem dúvida que a perseguição... Alguém tem dúvida que a perseguição é em cima dele? Nós sabemos que as milícias digitais continuam atuando, inclusive durante esse julgamento, tentando pegar trechos para montar, porque a especialidade dessas milícias digitais, a especialidade na distribuição, na produção e distribuição de fake news para tentativa de intimidar
o Poder Judiciário, não perceberam que se até agora não intimidaram o Poder Judiciário, não vão intimidar o Poder Judiciário, seja com polícia, seja com milícias digitais nacionais ou estrangeiras, porque o Brasil é um país soberano e independente, para evitar exatamente essas milícias digitais, liberei a íntegra dos vídeos que está pública. Essas empresas foram abertas nos Estados Unidos, na cidade de Arlington, no Texas, naquele período em que Jair Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Então, foi aberta a empresa Braz Global Holding, e nessa empresa existem 3 sócios, Eduardo Bolsonaro, Paulo Generoso, como você falou, influenciador, empresário, inclusive nas redes sociais dele, ele apoiando aqueles atos diante dos quartéis no Brasil, Paulo Generoso, e mais um sócio, André Esteves. Então são esses 3 sócios que tinham essa empresa criada enquanto Bolsonaro estava nos Estados Unidos. Esse é o primeiro ponto da informação. Segundo ponto, Paulo Generoso, junto com André Esteves, cria uma segunda empresa, também em Arlington, também no Texas, praticamente naquele mesmo momento. Qual a segunda parte dessa história? É que, mais ou menos um ano depois, em abril, no dia 18 de abril de 2024, no ano passado, essas 2 empresas, ao mesmo tempo, são fechadas. Pois é. Há poucos dias, o Eduardo Bolsonaro anunciou que ficaria nos Estados Unidos e se licenciaria do mandato. E isso foi feito de uma forma velada. Ele já tinha estado várias vezes nos Estados Unidos desde o início do ano. Essa viagem da qual ele não voltou foi a 4ª. E desde o início do ano, ele parece que estava preparando alguma coisa lá, voltou para cá, pegou a mulher, pegou os filhos e se mandou para os Estados Unidos e disse que não volta. Ele gravou um vídeo, que todos se lembram, dizendo que ia ficar lá, porque senão Alexandre de Moraes ia prender o passaporte dele, ia prendê-lo. A Procuradoria-Geral da República recusa o confisco do passaporte dele, o Alexandre de Moraes aceita, mas mesmo assim ele diz que não volta porque acha que o Alexandre de Moraes está só preparando uma armadilha para que ele volte e depois o prenda. Seja como for, então ele fugiu da justiça brasileira. Com isso, as autoridades no Brasil começam a desconfiar que ele foi para lá preparar a fuga do pai. E agora, esses dados sobre os negócios do Eduardo Bolsonaro, que soam a lavagem de dinheiro. Abrir empresa, fechar empresa, é uma das formas, não é a melhor, mas é uma das formas pelas quais é possível você lavar dinheiro. Você injeta dinheiro na empresa, depois você fecha a empresa e aí a origem do seu dinheiro que você vai ter no banco é uma empresa que fechou. Bom, além de tudo isso, você tem a relação que vem já de vários anos do Eduardo Bolsonaro com Steve Bannon. Steve Bannon era conhecido do falecido Olavo de Carvalho e depois se tornou conhecido de Eduardo Bolsonaro. O Steve Bannon foi acusado de fraude. Ex-braço direito de Trump, que deixou a prisão após pagar fiança, se tornou referência para o bolsonarismo e inspirou a tática do ativismo digital à brasileira. O cerco da justiça Steve Bannon não é um revés apenas para a extrema-direita nos Estados Unidos. O fato de Bannon ter sido detido sob a acusação de fraude e desvio de dinheiro da campanha para a construção de um muro na fronteira do México é também uma notícia ruim para o Palácio do Planalto. Essa matéria saiu em 2020, ainda durante o governo Bolsonaro, e ali você já via indícios de corrupção e o bolsonarismo metido no meio disso. Muito bem, quando chegamos a 2023, pouco depois do 8 de janeiro, o Eduardo abre uma empresa nos Estados Unidos com um conhecido criador de fake news. Isso quem noticiou foi o site do PT em maio. E
criador de fake news é Paulo Generoso, que você já viu aí na locução do Jamil Chad. Um homem que espalhou mentiras sobre as urnas, apoiou a tentativa de golpe e foi investigado pelas CPIs da Covid e das fake news. Aí, quando chegamos em agosto do mesmo ano, 5 meses depois, a agência pública e a Real Time começam a publicar matérias sobre isso. A holding do deputado se desligou de empresa na Flórida depois de agência pública visitar imóveis nos Estados Unidos. Após passar 4 anos estreitando relações políticas com a extrema-direita nos Estados Unidos e com a derrota de Jair Bolsonaro nas urnas, o Eduardo Bolsonaro decidiu fincar raízes no país. E isso aconteceu em agosto de 2023. Então, veja, em agosto de 2023, há quase 2 anos, ele já estava preparando o terreno lá nos Estados Unidos. Ele abriu em 18 de março uma holding no Texas e 2 semanas depois passou a administrar uma empresa que se descrevia como importadora e exportadora. Então, o pai dele ainda estava nos Estados Unidos quando ele abriu essa empresa. Muito bem. Você tem essa matéria, ela fala da agência pública, eu vou continuar nela. E depois também a reportagem, a agência pública visitou a empresa que se descrevia como exportadora de carnes e commodities, a Omni World Trade, isso em 2023. A reportagem apurou, no entanto, que a Omni estava registrada em um apartamento residencial de luxo em Sunny Isles, em Isles Beach, na Flórida. A agência pública visitou o local nos dias 25 e 26 de junho e os porteiros afirmaram que nenhuma empresa funcionava ali. Já o endereço da firma no Brasil, divulgado em seu site, é a residência do presidente do Partido Liberal de Santana do Parnaíba, Leandro Monteiro, aliado político de Eduardo Bolsonaro. A reportagem foi até o endereço em 19 de julho e Monteiro negou, através da portaria, que a Omni funcionava no endereço. Muito bem. Aí, quando chegamos na semana passada, o Eduardo Bolsonaro, o portal UOL, através do colunista Jamil Chad, denunciou que Eduardo Bolsonaro teve uma empresa holding nos Estados Unidos em endereço da residência onde ele, Eduardo Bolsonaro, agora está morando. Uma residência que, pelo andar da carruagem, é dele, fica em Arlington, no Texas, e a empresa que foi aberta quando o Bolsonaro estava lá, foi aberta na residência em que Eduardo Bolsonaro está morando. A holding registrada nos Estados Unidos, em nome de Eduardo Bolsonaro, tinha seu endereço em uma residência na cidade de Arlington. O Blog da Cidadania foi conferir as declarações de bens de Eduardo Bolsonaro e nunca constou nenhuma empresa, nenhuma residência, nenhum bem fora do país, e tudo isso que o Eduardo Bolsonaro tem lá, na verdade, não condiz com a declaração do imposto de renda dele, declaração ao TSE, é de R$1.700.000. E, na verdade, só uma casa dessa custa aí uns 12 milhões de reais. Mas vamos em frente. 3 dias depois da matéria do UOL, a agência pública publicou que o advogado de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos atua em Instituto de Empresário Apoiador do Golpe. O deputado federal Eduardo Bolsonaro está sendo assessorado nos Estados Unidos pelo advogado de imigração Paulo Calisto, conforme a apuração da agência pública com pessoas que estão acompanhando as articulações do parlamentar nos Estados Unidos. Brasileiro, Calisto trabalha há mais de 20 anos no ramo e desde abril do ano passado atua como intermediário do Instituto Liberdade, presidido pelo empresário e ex-sócio de Eduardo Bolsonaro, Paulo Generoso, que volta a aparecer. O Instituto não tem fins lucrativos, está registrado no endereço do escritório de advocacia de Calisto, em Dallas, cidade do Texas, onde Eduardo Bolsonaro se encontrava
naquele momento. No vídeo em que anunciou que vai permanecer nos Estados Unidos e se licenciar do mandato na Câmara, o deputado aparece em frente ao Museu do Holocausto, localizado na cidade norte-americana. De acordo com informações do governo do Texas, a empresa de Calixto está registrada como agente do Instituto Liberdade, ou seja, ela opera como ponto de contato oficial da organização para receber documentos legais, fiscais e notificações do governo. Aqui está o tal Calixto, o advogado que o Eduardo Bolsonaro contratou lá, e Calixto ainda divulga que dedica uma parte significativa da sua prática aos vistos EB5 de imigrantes que dá residência permanente a investidores estrangeiros e tome lavagem de dinheiro. E agora essa denúncia, de novo, do Jamil Chad, dizendo o seguinte: a empresa holding, em nome de Eduardo Bolsonaro, nos Estados Unidos, foi fechada no mesmo dia em que também foram encerradas as atividades de outra companhia registrada no Texas. Em ambas há uma coincidência, a participação de Paulo Generoso. E aí eles fecham a empresa que funcionava no mesmo local, duas empresas que funcionavam no mesmo local, no mesmo dia. Isso está cheirando muito, mas muito mesmo a lavagem de dinheiro. E você pode ter certeza, você viu no vídeo de entrada o Alexandre Moraes mandando alguns recados para o Eduardo Bolsonaro. E entre esses recados deve estar implícito que a lavagem de dinheiro já está na mira das autoridades. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.